Olá! Quanto tempo, né, gente? Poxa vida. É que quando eu tô com a crítica e o senso de justiça muito à flor da pele, eu prefiro nem fazer vídeo. Então eu vou anotando e aí, quando eu tô mais tranquila, eu venho e faço. Porque senão eu acabo atropelando muita coisa, né? E tá tudo aqui na minha cabeça. Então eu sei que eu tô falando, eu tô entendendo, mas a pessoa pode não estar entendendo. E teve um pensamento muito interessante isso. Porque eu sou uma pessoa assim que tudo que eu vejo, eu trago para esse lado de coisas que estão aqui dentro. É natural, automático, tudo. Interessante. Filme, série. A última série que eu assisti agora foi o Canibal. Como que é? Dahmer, acho que é. E o final daquela série é fantástica. Fantástica, fantástica. Eu fiquei emocionada no final. Pela mensagem que eu entendi. É fantástico. Fiquei emocionada. Nunca achei que eu ia me emocionar no filme de serial killer. Mas aí eu tava indo pro trabalho pensando, mas isso já tem um tempão já. Sempre vem isso na cabeça, mas eu nunca consigo pôr aqui. Não tá dando muita luz. Tá, mas deixa. E aí eu tava no trânsito, assim, prestando atenção. E o Luiz sempre, ai, cuidado, que os carros eles não estão nem aí pra moto, vai passar por cima, que não sei o quê. Aí eu até comentei com ele, falei, Lu, quando eu comecei a fazer autoescola, que eu fui pra primeira fase, que é a aula teórica, eu aprendi lá que no trânsito o maior cuida do menor. Então, o ônibus, o caminhão vai cuidar do carro, o carro do motocicleta, o motociclista cuidar do ciclista e o ciclista do pedestre. Só que é o contrário. O caminhão bate do carro, o carro quer bater na moto, a moto quer bater na bicicleta, no pedestre, e vira aquela bagunça. Então, a gente aprendeu assim, mas não se é colocado em prática isso no trânsito. Eu acredito que todos passaram por essa matéria e provavelmente o professor deve ter falado isso para todos que fez autoescola. Só que nem todos fazem o que foi falado. E aí, isso me veio uma outra coisa no pensamento, que tá lá, foi ensinado, foi explicado, você pode, se você bater uma pessoa, você pode levar a ponto, você pode estragar sua moto, sua bicicleta, seu carro, seu caminhão, você pode matar uma pessoa, você pode ferir uma pessoa, um pai de família que tem que trabalhar para sustentar a sua casa, que tem um filho doente. Ninguém sabe da vida dessas pessoas que estão no trânsito. Um carro, o cara tá de carro, bateu na moto, o cara que tá de carro tá mais ferrado. Tipo, dentro da casa, a situação dele tá pior do que o que tá de moto. Aí ele vai ter que pagar. Se ele tiver errado, ele vai ter que pagar. E aí, o cara fica triste, fica nervoso, tem depressão. É uma loucura. Tipo assim, a minha cabeça foi funcionando assim. Tipo, pensando em tudo, assim. E aí, eu fiquei pensando exatamente naquilo que a gente tá vivendo hoje. Que são as eleições, né? Que amanhã tá aí. E eu vejo as pessoas colocar muita esperança em cima do sistema. Não, se o candidato tal entrar, ele vai ajudar essa classe, vai ajudar isso, vai acontecer aquilo, mas não sei o quê. Ah, mas se candidato tal entrar, vai ajudar isso aqui, vai ajudar aquilo outro, vai assumir essa classe, vai assumir esse povo, vai assumir aquilo. Então eu vejo as pessoas muito assim, na dependência daquele sistema que vai começar ou vai continuar. E aí eu fico assim, gente, qualquer um que entrar vai... Eu sei que talvez se alguém assistir até aqui vai dar problema no que eu vou estar falando, que já vão começar a xingar, né, talvez. Mas eu não ligo, porque eu não dependo desse sistema. Eu não dependo de quem tá lá para resolver um problema meu, existente meu, financeiro ou não.
E, mas tem os princípios morais, que se fulano entrar, vai liberar isso, vai liberar aquilo. Olha, na minha adolescência, eu vou falar de mim, tá? Não que eu seja melhor, eu vou pegar o meu exemplo. Na minha pré-adolescência para adolescência, eu andava com pessoas que usavam drogas. Bebiam muito, usava droga, fumava. Eu não tenho vício de fumo. Eu não tenho. O único vício que eu tenho. Eu nem sei qual que é o vício que eu tenho. Assim, que me prejudica. Eu não tenho vício de bebida, eu não tive vício de cigarro, não fumei. Nada disso. Não usava aquele tipo de coisas que eles usavam, porque eu tinha medo do que poderia acontecer comigo. Eu tinha oportunidade? Todos nós vamos ter. Todos, sem exceção. Mesmo se você nasceu dentro de um lar totalmente protegido, totalmente blindado, você passa pelas oportunidades ruins da vida. Oportunidade ruim você tem todos os dias. Então, eu tinha medo. Eu posso morrer, eu posso me viciar. Se eu viciar, o que vai acontecer com a minha vida? Então, tudo passava na minha cabeça. E eu não quis fazer isso. É igual à maternidade. Eu morria de medo de ser mãe solteira. Não porque era feio. É feio ser mãe. Não. Porque eu não tinha... eu não tinha como me sustentar, cuidar de mim. Como que eu ia cuidar de uma criança? Entendeu? Eu morava no trabalho. Se eu ficasse grávida, a patroa mandava embora. O que eu quero? O que ela vai querer comigo? Um filho. Entendeu? E aí eu morria de medo de ser mãe solteira. Como que eu vou criar? E isso foi só agravando na minha maturidade. Só foi cada vez mais assim, agravando. Tipo, não tenho condições. Isso tá acontecendo, aquilo outro tá acontecendo, o mundo tá perdido, o mundo, sempre, né? Desde quando a gente nasceu, o mundo já é perdido, mas tá cada vez mais pior. Por quê? Porque o sistema não muda as pessoas. O que muda as pessoas é Jesus. Então todo mundo tem que ser crente? Não. Todo mundo tem que aprender o que é o evangelho. O que é o evangelho de Jesus? Quem é Jesus? Jesus veio como o menino Jesus, morreu na cruz por nós, hoje ele está ressuscitado e... Pronto, só isso? Mas por que ele se sacrificou? Por que aconteceu tudo isso? Por que Deus se fez homem para se sacrificar por nós? Qual o intuito disso? Por que tudo isso? Então, é porque o sistema não funciona. Pode pôr a lei que for. Eu levei uma multa, mas eu não sabia. Eu levei uma multa de R$ 1.500 no trânsito. Do quê? Atravessar em faixa contínua. Eu não sabia. Como não estava vindo ninguém na outra faixa, eu atravessei. Só fui ver quando chegou a cartinha. Não, mentira, nem chegou a cartinha. Eu entrei no site, aí vi essa multinha baratinha. E aí hoje, quando eu vou pro trabalho, mas eu não sabia, que se eu soubesse eu não passava. Não que eu seja perfeita, todas regras para mim é lei, toda lei é regra. Não sabia, às vezes eu também passo no sinal vermelho. O ser humano é assim. Então, aí eu vejo um monte de gente ultrapassando ali pela faixa contínua. Aí eu fico, meu Deus do céu. Se essa pessoa passa todo dia aqui e faz isso, imagina quando ela abrir o site ou chegar uma cartinha para ela. Mas aí, mesmo assim, tem muitos que não que chegar a multa eu pago. Que não sei o quê. Por quê? Porque o sistema não muda a pessoa. As leis não mudam. Por que existe tanta lei para o ser humano? Porque se o ser humano não tivesse leis para tentar controlar, pensa o caos que ia ser esse mundo. Olha que já é um caos. Imagina
sem leis. E aí eu fiquei pensando, falei, como que eu posso expor o que eu entendo hoje da Bíblia, da palavra de Jesus? Teve uma época, muitos anos da minha vida, eu entendi assim: eu tenho que ir para um lugar, frequentar esse lugar, começar a participar em todos os sentidos, em ofertas, dízimo, propósito, não faltar corrente, não faltar tal dia, passar pelas águas, passar isso, fazer aquilo, e papapá. Ah, quando eu tiver um problema, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer um voto, eu tenho que me humilhar nos pés de Jesus, eu tenho que orar na madrugada, orar sem cessar, eu tenho que ajudar, eu tenho que entrar num grupo. Era assim. E para resolver qualquer problema, e se fosse um problema muito difícil, eu teria que fazer algo muito sacrificial para mim. Eu teria que dar o meu tudo, eu teria que abrir mão de tudo, eu teria que fazer isso, fazer aquilo para poder conquistar alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus morreu na cruz para isso? Para a gente conquistar um carro, uma moto, uma casa, um casamento, uma saúde, a cura de um vício? Jesus morreu por isso? Para eu trocar o meu jeito de me vestir, não pintar minha unha de vermelho, porque vermelho é do diabo? Mas se Deus criou tudo, por que o vermelho é do diabo? Sendo que Deus criou tudo. E aí eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou uma pessoa que gosta de entender. Ah, não sei, mas eu não entendi. Por quê? Ah, que não sei, porque é assim, assim, assim. Tá, mas por que eu não entendi? Eu quero saber como que é isso. Aí eu venho para saber como que é. E aí eu tava lendo aqui, Gênesis, capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia sobre ela trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, haja isso, haja aquilo, taranã, e aconteceu, né? Tá, Deus criou a terra. E aí, vem mais pra frente aqui um pouquinho. Todo mundo conhece, aí fala de Adão e Eva, que eles estavam lá e comeram do fruto, que todo mundo acha que é uma maçã, mas não fala que é um fruto. E aí veio o momento da queda, que é: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, tá vendo? A cobra foi feita por Jesus, tudo foi feito por Deus, tudo. Só que aí entra a outra parte tentando desfocar tudo. E como o ser humano já é uma pessoa desfocada, como o ser humano já é uma pessoa má, então ele aceita, né? Que o Senhor havia feito. Eu só marquei isso aqui para vocês verem que não foi o diabo que criou a cobra, tá? Foi Deus. Que é perigoso falarem isso, né? E aí, a corrupção do gênero humano. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todos desígnios do coração delas eram continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres rastejantes, as aves do céu, porque estou triste por haver feitos. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Aí tá aqui. Noé era um homem justo e íntegro.
entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Tá, é aqui para baixo vem o coisa. Tá, e Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com tudo, os seres humanos, porque a terra está cheia de violência. Por causa deles, eis que os destruirei juntamente com a terra. E aí me falaram essa semana que o mundo é de Deus, que a terra é de Deus. Deus criou, sim, mas o ser humano, o que ele fez? E Deus ia destruir. Deus, já falaram isso para você, que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano? Por isso que ele fez o dilúvio? Vocês sabiam por que foi feito o dilúvio? Por que criou essa situação? E aí, em cima disso aqui, Deus achou graça em Noé. Noé mostrou a Deus alegria. Igual tá aqui, cadê? Encontrou favor aos olhos do Senhor. Então Noé viu que o coração dele era um coração de Deus. Então o ser humano ainda há um jeito para ele. Então aí que aconteceu, começou tudo de novo. E aí, na época da lei, aí veio, né, toda a geração, né, não vou ler tudo, senão a gente vai ficar 1000 anos aqui. Aí veio toda a geração, veio Noé, veio Davi, veio Moisés, veio Abraão, veio tudo. E aí, com Moisés, veio a lei. Porque antigamente Deus falava só com os escolhidos dele, né? E aí veio a lei. A lei era os mandamentos de Deus naquela época. Então, o que ele fazia? Ele pegava um profeta, falava só com esse profeta, que era escolhido dele, mas não era uma pessoa perfeita, igual Noé ou Moisés. Moisés, quando Deus chamou ele, ele falou: não, Senhor, eu sou da língua pesada. O que será que significa língua pesada? Ele falou: não sei falar, eu não sei o quê. Uns falam que ele era gago, outros falam que é porque ele falava muita coisa que não devia, né? E aí ele falou: fala com meu irmão, que meu irmão sabe falar melhor, blá, 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 blá. E tá, aí foi o irmão dele também, e foi usado por Deus também. E aí veio as leis para poder controlar mais o ser humano, para o ser humano ter um pouquinho mais de freada, porque se deixar, né, o ser humano fazer o que quer, você pensa se deixar a gente fazer o que quer, sem ter consequência nenhuma, se com punições a gente tá do jeito que tá, imagina sem. E aí, o que era feito naquela época da lei para que Deus perdoasse e as pessoas fossem salvas, né? Porque quando Eva e Adão pecaram, eles carregaram a maldição com eles e agora eles não tinham mais o direito à vida eterna e eles também morreram. A Bíblia fala muito em morte. Morreu, pecou, morreu, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Mas o que é essa morte, esse pecado? Quando Adão e Eva estavam ali, só com Deus, certinho, eles tinham a vida eterna. Eles não iam passar pela morte. Eles iam ter a vida eterna com Deus. Quando eles pecaram, que eles desobedeceu a Deus, fez a vontade deles, aí eles saíram, foram expulsos do paraíso e perderam a vida e morreram. Agora eles estavam mortos.
O que quer dizer isso? Ai, vamos ver se eu consigo explicar. O meu entendimento, assim, que eu entendo, como eu entendo. Então, tinham a vida eterna. Deus tirou eles do meio, aqui fala, mas é muito para ler muito. Tirou para eles não comer do fruto da árvore da vida. Daí eles teriam a vida eterna. Só que aí eles tinham a vida eterna, eles tinham direito à vida. Quando eles desobedeceram a Deus, que pecou, que entrou o pecado neles, eles morreram. Morreram para a vida eterna. E começaram a viver nesse mundo cheio de falhas, erros. E agora eles iam ter que fazer para viver. Eles não plantavam nem nada. Por isso que fala, você vai comer do suor do seu trabalho, aquela coisa toda. E aí, agora, para que eles pudessem voltar a ter a vida eterna, quando eles morressem carnalmente e a alma deles tenham a salvação, eles tinham agora que fazer sacrifícios para poder voltar a ter uma santidade, para que eles voltassem para os braços de Deus. Aí o que acontece? Veio as leis e eram assim. Cada vez que você pecava, você tinha que ir até o templo. Naquela época era o templo dos fariseus, judeus, que eles eram os doutores das leis, eles que passavam as leis, eles que só falava sobre os profetas, e eles se tornaram os doutores da lei. Era tipo um pastor hoje, padre, assim. Todo mundo ia até eles para poder resolver o problema e pagar os seus pecados. Aí o que eles faziam? Eles tinham que fazer um sacrifício para que Deus viesse perdoar o pecado deles. Aí, por exemplo, eu pequei, eu vou lá, confesso meu pecado, compro um pombo, dependendo do tamanho do meu pecado, eu compraria ou um carneiro, ou um cordeiro, um pombo, um não sei o quê, e fazia o sacrifício, que era matar esse animal e queimar para que a fumaça chegasse com aroma agradável às narinas de Deus. E aí, foi assim, por um bom tempo. Só que aí, o mundo foi crescendo. E como que as pessoas iam conseguir? Não ia ter mais animais, né? Não ia ter nenhuma minhoca sobre a terra de tanto que esse povo ia ter que sacrificar. E aí, o que foi feito? Desde o princípio, Jesus já era o cordeiro sacrificado. Deus já era o sacrifício para a humanidade, desde quando eles pecaram. E aí veio Jesus. Veio Jesus, estava no mundo, mas não conheceu o mundo, venceu o mundo, que não fez nada, porque ele é Deus, ele é santo, então ele não fez nada de abominável, né? Ele se manteve santo e separado do mundo. Ai, o que é ser santo separado do mundo? Ai, Jesus não bebeu, Jesus não andou com pessoas incrédulas, com pecadores. Não. Jesus andou só com os pecadores. Ele não andava com quem era santo. Ele fala, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim. Eu vim para os doentes. Então, aquele que reconhece que é doente, ele vem. Não é doente enfermo. Doente, que ele quis dizer, é aquela pessoa que reconhece que é um pecador. Não que eu fiz um pecado, que eu cometi um pecado. Não, eu sou pecadora. Eu posso viver no mundinho uma bolha. Eu nunca vou deixar de ser pecadora. Eu vou ser sempre pecadora. Por quê? Porque eu vim do pecado. Eu não peco porque eu pequei. Eu não sou pecadora agora porque eu pequei. Não, eu cometo pecado porque eu sou uma pecadora. Eu não cometi um pecado e me transformei em pecador. Não, eu cometo pecado porque eu sou pecadora.
independente. Mesmo que se eu tô dentro de uma igreja 24 horas, não ponho um álcool na minha boca, minha roupa é aqui. Ai, paz do Senhor, Jesus seja louvado. Eu vou ser pecadora do mesmo jeito. E aí, Jesus veio e se sacrificou. Aí eu fico pensando hoje, vendo os crentes, os evangélicos, os que se dizem cristão. Não, Jesus tem uma promessa. A gente tem não sei quantas mil promessas. Gente, todas as promessas faladas na Bíblia é a vinda de Jesus, no Antigo Testamento. As promessas do Antigo Testamento é Jesus. As promessas do Antigo Testamento, da antiga aliança, é Jesus no Novo Testamento, que é a nova aliança. Jesus é uma nova aliança. Deus fez aliança com o homem lá no passado. Hoje a nova aliança é Jesus. Jesus não morreu para você ter carro. Jesus não morreu para você ter uma conta bancária estrondosa. Jesus não morreu para você ter uma casa, um melhor casamento, uma saúde impecável. Jesus não morreu para isso. Jesus não morreu para você deixar um cabelo comprido. Ah, ela tem um cabelo comprido, ela é mais santa. Jesus não morreu para você ter uma roupa que é aqui, uma saia, e porque você é santo. Eu queria saber da onde que esse povo tira. Que roupa te santifica? Eu queria saber da onde o povo tira que roupa, cabelo e o jeito de falar te santifica. Da onde? Da onde? Que o que te santifica você é uma vida reta com Deus. Não é o que você usa. Antigamente eu achava que quem tem uma vida boa com Deus era quem estava muito bem financeiramente. E não tem nada a ver. Status financeiro, familiar, sentimental, profissional, não é sinônimo de santidade. Se fosse assim, Jesus não era Deus. Porque ele veio pobre, foi humilhado e se fez maldito por nós. Que naquela época, ser sacrificado em cruz era maldito. E ele se fez maldito para dar nova vida a gente. Nós desgraçamos o mundo e ele se sacrificou, derramou o sangue dele para que nós pudéssemos ter a segunda chance de ter uma vida eterna. Não morrer. Vai morrer a nossa carne, não a nossa alma. A gente não está perdido. Se nós tivermos uma vida com Jesus. Louvor e culto a Deus não é eu estar dentro de um templo, de uma igreja, cantando. Ai, o Senhor é maravilhoso, aleluias, e lá. Não é isso. Eu ouvi uma pregação que o pastor fala: o culto e a adoração começa dessa porta da igreja para fora. Lá fora é que você vai mostrar o culto e louvor a Deus. Como você trata as pessoas, como você é e o que você faz. É lá. Lá fora o seu coração é revelado. Aqui dentro você é hipócrita. Aqui dentro todos são hipócritas. Aqui dentro é a maior hipocrisia. Eu ouvi um pastor falando, sim, eu achei isso fantástico, porque é isso. Eu achava que eu era louca, eu achei que eu estava perturbada, porque eu pensava assim. E aí ele fala, eu acho que quando a gente está aqui, Deus nem está olhando pra gente. Porque esse é o momento que nós estamos mais santo, que é um momento de hipocrisia. Lá fora é que é o culto e a adoração a Deus. Então, muitas pessoas acham que começou a falar, nós achamos, que quando nós começamos a falar, a paz do Senhor, Deus te abençoe, tô orando, vamos no monte, vamos não sei aonde, vamos não sei o quê. Gente, não é isso que nos traz para perto de Deus. É o nosso comportamento. É a nossa vida diante das pessoas.
Eu tenho muito ranço, eu confesso, eu tenho ranço de pessoas hipócritas. Eu tenho ranço de pessoa que fica arrotando santidade. E aí eu ficava, meu Deus, tira isso de mim, tira isso de mim. Me dá uma revolta de ver essa pessoa assim. Mas Jesus se revoltou com os hipócritas. E as pessoas, hoje, olhando para esse mundo, tá igualzinho quando Jesus veio. Se não tiver pior, eu acho. Se bem, tudo isso que tá acontecendo hoje. Nossa, você viu como tá o mundo? Isso aconteceu lá atrás. Isso aconteceu antes de Jesus. Isso aconteceu na época de Jesus. Jesus veio, a Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não o aceitou. Por quê? Por que eles não aceitaram? Porque na cabeça dos judeus daquela época, quando chegasse o rei, que era a promessa, né? Jesus era a promessa da vinda do Messias, queriam libertá-los. Eles tinham uma visão que esse rei iria tomar o lugar do rei que estava ali no trono, fisicamente, e falar, olha, cheguei agora, tá? Israel vai tomar conta de tudo. Que Israel antigamente era só aquele povo eleito ali, que eram os escolhidos de Deus. Israel hoje não é só aquele lugar. Hoje Israel são todos aqueles que aceitaram Jesus. Antigamente Jesus veio só para aquilo ali. Mas não, depois ele se sacrificou por todos nós, pelo mundo inteiro. Então, todos nós que aceitamos Jesus, confessamos Jesus, somos a raça eleita. Somos as pessoas eleitas por Jesus, que ele sacrificou. Ele sacrificou por todos, mas nem todos os aceitaram. É isso. E aí, o que eu vejo hoje são os crentes evangélicos cristãos, discurso de ódio. Eu não entendo isso. Eu assisti uma série, que é essa série que eu falei, que eu amei demais essa série. E aí a avó do rapaz lá, do serial killer, ela era cristã. E ela ficava insistindo pra ele na igreja. Aí um dia ele falou que ele não gostava, ele falou que não acreditava em Deus. Eu não acredito em Deus, ele falou. Nossa, essa mulher se revoltou. Retira o que você falou! E não sei o que. Sabe? Fazendo assim, ele teria que aceitar, sem querer, Jesus. Aí eu fiquei pensando, mas gente, Jesus não fez em nenhum momento isso. Ele podia ter chegado nos fariseus, nos escribas da época, nos anciões, e falar, não é isso, eu sou isso aqui, vocês vão ter que me aceitar agora, e pá, bater de frente com eles. Não. Você se acha são? Amém. Você se acha doente? Então vem comigo. E aí hoje, os crentes evangélicos, cristãos, odeiam homossexual, odeia quem bebe, odeia quem não vai na mesma igreja que eles, odeia quem aos olhos dele se aparenta não ser de Deus, porque ele tem que concordar com o seu comportamento para que você seja uma pessoa de Deus. Porque se ele não concordar com o seu comportamento, aquele ali é duvidoso. Não, aquele não é de Deus, não. Eu sou, aquele não é de Deus, não. Eu tenho o comportamento de Deus, aquela pessoa não tem, não. Então, as pessoas que são julgadas pela sociedade, que era para ser abraçada pelos crentes, pelos evangélicos, são detonados. São detonados. Os crentes evangélicos detonam essas pessoas. Já julga, vai pro inferno, você é um pecador que Deus odeia, o homossexual. Ai, Senhor. Eu queria falar mais coisas, mas não dá. Então, aquele que deveria amar, que diz que tem o amor de Jesus, é o que julga, condena e chuta. E aí eu fico vendo. Antigamente eu tinha um pensamento também que quem ia ser salvo era só quem estava dentro de uma igreja. Quem ia ser salvo era só quem dava o dízimo, quem frequentava uma igreja. Tinha sido batizado, tinha linguagem e comportamento
daquelas pessoas. Tá, mas me explica aí. O ladrão da cruz, ele estava lá como ladrão. Não deu tempo dele se batizar. Não deu tempo de... Claro, cada situação é uma situação, não dá pra ficar assim, ó. Cada situação é uma situação. Ele estava ali na cruz, se arrependeu e tá. Mas mostra para nós que não é um ritual que te leva à salvação. É o que está aqui e aqui que te leva à salvação. Não é um ritual. Você pode ter passado pelas águas, mudado todo o seu comportamento externo por fora. Igual, como que é? Por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. É exatamente isso. Não é o que está no externo que reflete Deus e que te garante. É o que está interno, que te garante uma vida com Deus. É aquilo que quando ninguém está vendo e Deus fala, achei favor, encontrei favor em você, me agradei de você, quando ninguém está vendo. Mas tem aquele quando todo mundo está vendo, igual os fariseus hipócritas, né? Quando dava uma oferta, tocava trombeta, fazia sinal de que estava ajudando alguém. Ninguém tá vendo e você foi lá, deu uma cesta básica para aquela pessoa. Ninguém viu, ninguém sabe. Não, mas tem gente que prefere jogar tudo fora. Tem gente que fala, sabe? Tem gente que quer tocar a trombeta para mostrar que é bom. Você não precisa de palco. Não precisa. É como a palavra diz. Se você grita os quatro cantos o que você está fazendo, você já recebeu a graça. Já foi reconhecido pelos homens. Os homens já te reconheceram. Você já recebeu a honra, a glória, que os homens te reconheceu. Mas Jesus te negou. Mas hoje as pessoas preferem ser reconhecidas pelos homens do que por Jesus. Eles preferem ser negados por Jesus, mas ter a glória dos homens. Porque essa glória te coloca num pedestal, num grau elevado. Porque o que adianta eu ter um grau elevado com Deus, mas ninguém tá vendo? Não, eu quero que as pessoas vejam. É complicado, né? Então Jesus não morreu para você ter carro, para você ter saia, pra você ter cabelão, pra você falar a paz do Senhor, pra você ficar lá, 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 lá. Não é isso. O culto e o louvor é no seu dia a dia. Quando você tem a oportunidade de mentir, mas não mente. Quando você tem uma pessoa que você não gosta dela, mas ela está precisando de algo e você tem condições de fazer aquilo por ela. E você vai lá e faz. Você não... você quer uma ajuda? Não, você vai lá e faz. E ninguém fica sabendo. E daí você falar pra pessoa, não fala pra ninguém. Não fala. Mas tem gente que fala, não fala pra ninguém, tá? Não fala não, ai Deus, tomara que ela fala. Para as pessoas verem como que eu sou boa. Fala. As pessoas vão ver que eu sou boa demais, sou muito de Deus. Ser de Deus está muito além de frequentar um lugar, cantar, dar oferta, se aparecer, botar umas vestes diferentes, botar um uniforme, sair em grupo, tá muito longe disso. Ser de Deus tá muito longe. Ser de Deus é ser para o seu próximo, independente de quem ele seja, do que ele fez para você. Não é que você, eu sou de Deus, por isso que eu faço. Ou não é assim, eu vou fazer para me ser de Deus. Não. Eu faço porque eu sou de Deus. E eu não preciso ser reconhecida por eles. Eu faço o que faço porque eu sou de Deus. Não, eu vou fazer para se transformar numa pessoa de Deus, para Deus se agradar de mim. Essa é a diferença. Eu faço porque eu sou. E não sou porque eu faço.
tá bom?